A gente, quando fala em internações psiquiátricas, ainda acaba caindo em um cenário de muito desconhecimento, muitas dúvidas frequentes também dos nossos ouvintes e até de preconceito. Isso porque, doutor, o cenário aqui no Brasil veio mudando muito das internações psiquiátricas, pensando em SUS, pensando em internações particulares e apresentando mudanças significativas. Se a gente pega anos de 2019 e 2023, temos números que mostram o aumento, inclusive, de internações na saúde suplementar, para a gente ter uma ideia, em 39%. Antes de você dar um contexto geral, doutor, queria só mostrar, estamos mais humanamente gravado aqui na sala digital, uma primeira arte que mostra para o nosso ouvinte o aumento do interesse de buscas na internet sobre internação psiquiátrica, que bateu o recorde. Desde 2016 veio subindo, desde 2016 veio subindo, e aí temos a pandemia, um auge ali em 2021, mas depois volta a subir depois de 2023 e agora sim temos o ápice em 2025 de buscas de interesse das pessoas por internações psiquiátricas. Doutor, o que pode explicar esse aumento? Queria que você trouxesse para a gente também um contexto inicial sobre as internações aqui no nosso país. A internação psiquiátrica, ela é cercada ainda, né, Rô, de uma mitologia, um medo, muitas vezes estimulado por filmes, estimulados por novelas, né, que mostram ali os manicômios, a internação como uma forma de punição. Claro que isso já aconteceu, né? Não é que isso é uma pura invenção, mas essa não é a principal forma de internação psiquiátrica. A internação na psiquiatria, ela é como a internação em qualquer aspecto da medicina. A internação ela é feita quando não existe a possibilidade de a pessoa ser tratada fora da internação. Ou seja, ela não, ela tem um quadro ou grave, ou um quadro que não está respondendo ao tratamento, ou um quadro em que haja risco para ela mesma, risco para as pessoas em volta dela. Então, é uma medida, claro, que é extrema nesse sentido, quanto menos você puder internar, melhor. Isso para qualquer especialidade médica. Você leva o seu filho no pediatra, você pode dar antibiótico em casa, ou você pode dar um antibiótico internado, o que você vai dar? Você vai optar pelo medicamento em casa, não vai deixar a criança internada sem uma necessidade. A mesma coisa para a psiquiatria. O fato de a gente observar um aumento de internações em determinados contextos, provavelmente é fruto de a gente estar atravessando um momento em que existe uma demanda, existem pessoas com transtornos mentais que adoecem e que precisam dessa intervenção. A gente passou algumas mudanças no Brasil, em termos de readequação de serviços, diminuição de leitos públicos em psiquiatria, uma proibição de você montar hospitais psiquiátricos apenas por conta da história dos manicômios, então a necessidade de você abrir mais leitos em hospitais gerais, mas a psiquiatria sempre é bem-vinda nos hospitais gerais, porque o paciente que precisa de internação é um paciente que está num quadro agudo, enfim. Então, esse é um panorama geral aí do que para que serve, né, a internação psiquiátrica e por que a gente está nesse cenário atual. E o que mudou, hein, doutor, sobre os manicômios? O que é que mudou em relação ao cenário que a gente tem hoje nos hospitais psiquiátricos, desde a mudança da legislação aqui no nosso país? Na verdade, a psiquiatria, ela tem um histórico, né, que no passado, vamos entender como é que surgiu a ideia, né, da internação psiquiátrica. No passado não existiam medicamentos, não existia o conhecimento remédios que controlassem sintomas de pacientes psicóticos, por exemplo, né? O paciente começa a ouvir vozes, achar que está sendo agredido, que está sendo perseguido, que pode, por conta disso, até acabar ficando agressivo, não tinha o que fazer, simplesmente não tinha remédio. Então, as pessoas que perdiam o controle, elas eram internadas para ficar ali separada, para ficar em segurança, para não causar nenhum problema, para ficar sendo observada, para ficar sendo ali cuidada. E isso levou à criação dos manicômios, que originalmente tinham essa função. Até
também humanística, né? Uma função, sim, de ordem, mas também uma função de cuidar das pessoas que estavam doentes, nesse sentido. O desenvolvimento da moderna farmacologia, e particularmente da psicofarmacologia, a gente teve o surgimento dos remédios antipsicóticos ali em meados do século XX, a partir de 1950 para frente. Isso levou a uma queda abrupta da necessidade de internação dos pacientes, porque eles começaram a melhorar. O paciente que antes ficava a vida toda ouvindo vozes, a vida toda seguido, de repente melhorava, de repente não estava mais se sentindo perseguido. Deixa, deixa eu só perguntar aqui, Rô, eu estou vendo para mim travar, tá travando para vocês? Não, deu duas travadinhas leves que não comprometeram, mas deu duas travadinhas leves sim, mas só. Tá, tô de olho aqui, então eu vou continuar da onde eu parei. Tá. Então isso mudou a história dos manicômios, isso tornou a internação psiquiátrica menos necessária para menos gente e por menos tempo. Mas ainda tinha o resquício dessa história de origem dos manicômios, né, dos hospitais psiquiátricos, e mesmo no Brasil ainda existiam grandes hospitais com muita gente internada, pacientes muito crônicos, muitas vezes abandonados pela família, que não tinham acesso à família, que, enfim, estavam de fato largados ali no hospital. Isso foi sendo progressivamente apontado, foi, né, se tornando público, as pessoas começaram a ver isso e falaram, isso não pode acontecer, e como isso foi mudando, né, isso foi levando a mudanças na sociedade, e por fim, a uma mudança da lei dizendo, olha, os manicômios não podem existir, a gente precisa que os pacientes sejam cuidados, que tenham equipe multidisciplinar, que não fiquem isolados, que tenham cuidado com a família e que fiquem internados pelo menor tempo possível. É É. interessante, né, que não precisa existir uma lei para a cardiologia internar pelo menor tempo possível, né? Não existe uma lei para que o paciente cirúrgico fique internado o menor tempo possível. Mas a sociedade entendeu que, no caso da psiquiatria, é importante que isso constasse em lei para coibir abusos, para evitar essas internações em que as famílias muitas vezes largavam os pacientes lá, e hoje a internação ela é usada prioritariamente para a intervenção em quadros agudos, até que eles sejam controlados e o mais brevemente possível o paciente volta para a comunidade, né? Seja para um tratamento ambulatorial, eventualmente no CAPS ou até num hospital dia, que é uma forma intermediária aí de atenção. Sim. Foi em 2001 que foi sancionada a lei que determinou o fim dos manicômios e sanatórios aqui no nosso país. Agora, doutor, é um tema que ainda a gente falou de preconceito, de estigma, de falta de informação, mas quais são as principais doenças mentais que costumam levar a internações, para o nosso ouvinte ter uma ideia? Então, é legal a gente colocar, localizar no tempo aí, né, a lei de 2001, porque, enfim, já tem 20 anos que ela foi promulgada e nenhuma lei tem esse condão de mudar a realidade imediatamente, né, uma vez que ela é promulgada, as coisas vão mudando e vão se ajustando, mas nessa própria lei foram determinadas as formas de internação que são previstas no Brasil. Então, a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. Mais para frente a gente entra nos tipos. Mas, de forma geral, o que já está previsto em lei, que faz todo sentido para a medicina, nem sempre a lei e o conhecimento médico se conversam, né? Às vezes eles entram em conflito, mas nesse caso tem todo sentido. A ação ela está indicada para os pacientes em quadros agudos que tenham risco para si, que ofereçam risco para as pessoas ao seu redor, e que, enfim, precisem de uma segurança que o remédio não consegue dar rapidamente, né? Isso acontece principalmente em quadros psicóticos, né? Como quadros de esquizofrenia, que a pessoa pode ter um momento que ela está psicótica, mais agudamente, nos quadros de transtorno bipolar, nas fases mais intensas, tanto de depressão quanto mania, a pessoa pode perder o contato com a realidade e acabar
se colocando em risco, se tornando um risco até para si mesma. Em quadros de depressão muito grave, que a pessoa tenta suicídio, né? A pessoa ela desiste por conta do seu transtorno mental e ela se coloca em risco para si mesma. Eventualmente, quadros de dependência química, internações breves, quando o tratamento ambulatorial falha, a pessoa não consegue nem iniciar a abstinência, porque a abstinência você precisa iniciar para conseguir dar continuidade ao tratamento. Às vezes nem isso a pessoa consegue. A gente teve, né, o programa com a Bárbara Gance, que mostrou a gravidade da dependência. Então, são quadros assim, que a alteração comportamental, a perda de controle é tamanha que há risco para a pessoa ou para os outros e algo que o remédio não consegue intervir ou melhorar rapidamente. Então é feita a internação para garantir a segurança da pessoa, o início do tratamento e assim que possível ela ter alta. Doutor, vou colocar mais uns números aqui para a gente seguir analisando essa situação das internações no Brasil. Primeiro, um número de São Paulo que me chamou muita atenção. Entre 2003 e 2013, as internações psiquiátricas involuntárias no estado de São Paulo aumentaram 340%. A gente tem também mais números da nossa sala digital revelando o interesse das pessoas buscando pela internet informações sobre internações. E aí as perguntas muito focadas na internação compulsória. Queria que o doutor explicasse um pouco melhor, porque nos últimos 5 anos as buscas aumentaram não só sobre a própria internação compulsória, mas também dúvidas em relação à internação, se seria eficaz, quem pode ser internado, qual que é a diferença entre compulsória e internação involuntária e quanto tempo dura uma internação compulsória. Vamos começar por essa, doutor? Daqui a pouquinho eu trago a outra pesquisa aqui, mais buscas feitas pela nossa sala digital. Vamos lá, são duas perguntas aí, né, Rô? Você comentou que aumentaram as buscas, quer dizer, aumentaram 300% aí as internações involuntárias no estado de São Paulo, e essa dúvida das pessoas, o que é internação compulsória, como que ela funciona, o que é, na verdade, isso. Essa nomenclatura vem da lei, né, de 2001, que separou e nomeou as internações involuntária, voluntária e compulsória, e determinou que as internações involuntárias fossem comunicadas para o Ministério Público. Então, esse aumento gigantesco desde 2003 provavelmente se deve ao fato de que isso não era notificado antes e passou a ser de uma notificação obrigatória. Então, você cria uma base de dados que não tinha antes, né? E aí o número cresce mesmo. Agora, o que é cada uma dessas internações e quais são essas características da internação compulsória que as pessoas têm tanta dúvida? A internação voluntária na psiquiatria é aquela com a qual o paciente consente, ele aceita. E você pergunta, você diz, olha, você precisa ser internado, tudo bem, você topa, você pode assinar aqui o nosso formulário que você aceita ser internado? Se ele aceita, se ele dá o seu consentimento por escrito, essa é a internação voluntária, porque é feita com o consentimento do paciente. Ele voluntariamente, por sua própria vontade, aceita ficar internado. Quando o paciente não aceita, não precisa que ele se recuse, baste que ele não assine. Ele ou não pode assinar, ele está catatônico, ou ele está ali com rebaixamento de nível de consciência, está confuso, ou claro, ele pode ser, ele pode achar que não precisa, ele pode estar fora da realidade, ele achar que tudo é uma trama contra ele, a própria internação. Então, se ele se recusar ou se ele simplesmente não assinar, se ele for contra a internação ou não consentir com ela, essa automaticamente se torna uma internação involuntária, porque é feita sem o consentimento do paciente. E essa involuntária precisa ser comunicada ao Ministério Público. Tem um formulário que é preenchido, que você diz por que esse paciente está sendo internado, qual é o motivo da internação, ou seja, é porque ele está agressivo, é porque ele está em risco, é porque ele está tentando suicídio, é porque o tratamento ambulatorial não dá certo, e qual o motivo da involuntariedade. São duas coisas diferentes. Por que ele precisa ser internado? Ele precisa ser internado porque ele está agitado. Mas por que é feito sem o seu consentimento? Por que é involuntário? Aí você justifica. É porque
porque o paciente não tem, ele está fora de si, porque ele está psicótico, porque ele não tem capacidade de consentir, porque ele está inconsciente, você faz uma justificativa para isso. A internação compulsória, diferentemente, é independenciária ou involuntária, porque ela é determinada pela justiça. Originalmente, qual era a ideia, né? Qual era essa modalidade de internação compulsória? Depois isso mudou um pouco, mas originalmente a ideia é a seguinte: no Brasil, quando a pessoa comete um crime e ela tem um transtorno mental que impede ela de entender que aquilo é um crime, ou impede ela de se autocontrolar, ela não vai para a cadeia, ela vai para uma medida de segurança, que é uma internação psiquiátrica. A internação compulsória se referia originalmente a esse tipo de internação, aquela que é determinada pelo juiz numa medida de segurança. A pessoa cometeu um crime, é provado que ela tem um transtorno mental que estava associado ao crime, ela vai internada e ela vai ficar internada até que seja feito um exame que diga, olha, aquele risco ali, aquela doença que estava fazendo a pessoa ficar violenta, ficar agressiva, etc., foi controlada, essa periculosidade cessou, essa pessoa não precisa mais ficar internada, né? Então, depende, não tem um tempo pré-determinado. Eu disse que isso mudou porque, hoje em dia, toda internação determinada por um juiz acaba, né, sendo uma internação compulsória, e os juízes acabaram entrando neste universo das internações compulsórias, principalmente naqueles casos de dependência química. Então, o sujeito ele é dependente, ele não consegue se tratar, a família não consegue vaga, aí ela entra na justiça, explica o caso para o juiz, e o juiz determina que a pessoa seja internada, ou que o plano de saúde encontre uma clínica para ela, ou que o município, o estado, providencie o tratamento para ela. Essa pessoa, então, ela acaba sendo internada por uma determinação judicial, e essa é a internação compulsória, é a internação que é determinada pelo juiz. E o juiz não tem capacidade de dar alta, né, Raul? Ele não é médico, ele não é ele que vai dizer que a internação acabou. Então a equipe vai acompanhar, e a equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, serviços preferencialmente bem estruturados, vão acompanhar a pessoa quando ela estiver de alta, apta para sair da internação, isso é comunicado para o juiz, para também conseguir os trâmites legais, e a pessoa não sair, não parecer que está foragida da internação. Temos uma outra tela aqui da nossa sala digital, levantando os termos mais buscados para a gente entender as dúvidas das pessoas, também sobre internação, ainda nos últimos 5 anos, que tratam sobre o caminho da internação mesmo, doutor. Então, como se internar em uma clínica psiquiátrica, se o plano de saúde cobre a internação, qual que é o tempo máximo de internação psiquiátrica? As pessoas têm muitas dúvidas, doutor, e muito medo também dessa palavra internação psiquiátrica. Você sabe, claro, muito melhor do que eu. Quais que podem ser os caminhos? Pode ser melhor do que as pessoas imaginam? A internação também pode ser muito benéfica em alguns momentos para os pacientes. É um tempo um pouco mais curto também do que a gente imagina. O que dá para a gente dizer para um ouvinte que tem um quadro desse na família, por exemplo, hein, doutor? Vamos lá, Rô, é preciso a gente desmistificar e tirar o estigma, né? A internação psiquiátrica, ela não é uma condenação, a pessoa não está indo para um presídio ou para né, um lugar isolado, enfim. Primeiro, depois até disso ficar muito claro na lei, a pessoa, se ela está internada voluntariamente, ela pode sair a hora que ela quiser. Se ela está internada voluntariamente, mas ela perde a capacidade de discernimento, não pode mais sair, até essa internação pode ser transformada em involuntária. Mas, de qualquer forma, quando a pessoa está internada involuntariamente, significa que a sua capacidade de decisão não está plena. É por isso que ela foi internada contra a vontade. Mas aí, quem assume a decisão é a família, né? Então, a família pode tirar a pessoa de uma internação, e a pessoa não fica presa lá. A família não pode acontecer a situação de a família chegar lá e falar, nós queremos levar o familiar embora, e o hospital falar, não, ele está preso, não pode sair daqui. A família tem o direito de levar o paciente embora. Às vezes sob seu risco, às vezes o paciente tem uma indicação de internação, ele está completamente agitado e a família quer levar para casa, não é indicado, tem um risco,
Se a família fizer isso, a equipe deve explicar do risco, enfim, para chegar nesse meio termo aí, né? Pessoas entenderem o que está acontecendo, por que tem aquela indicação, quanto tempo vai durar. A gente precisa entender que a agitação, essa agressividade, né, um surto psiquiátrico hoje em dia, com as medicações modernas, ele é rapidamente controlado na maior parte dos casos. Eventualmente vai ter um caso ou outro aí mais complicado, mas na maior parte, esmagadora maioria dos casos, em questão de pouquíssimos dias, a pessoa já saiu do surto agudo. Talvez ela não tenha ainda a capacidade, né, crítica ainda estabelecida, ela não perceba que está doente, talvez você ainda vá ter dificuldade para dar remédio para ela, para fazê-la aceitar tomar o remédio, e aí estar no hospital pode ser mais fácil, mas essa necessidade por conta de um risco para si ou para os outros, normalmente em pouquíssimos dias está resolvido. Então, quando fala assim, olha, precisa internar, não está dizendo, olha, precisa se afastar para sempre da família, vai ficar num presídio inacessível, vai ficar isolado numa solitária. Todas essas imagens que muitas vezes vêm na nossa cabeça não são correspondentes com a verdade, e mais do que isso, Rô, vamos lembrar, a internação é para quadros graves. Nesses quadros graves, não tem uma saída que seja boa. É sempre ruim. É ruim ficar em casa, é ruim se largar na rua, é ruim internar. É sempre algo, uma situação em que não é bom, não é bom de se estar. O que a gente vai encontrar nesse momento é o que é menos ruim. É menos ruim deixar a pessoa agitada e agressiva em casa, deixar a pessoa desorientada e sem noção na rua, ou é menos ruim ela ficar internada por um tempo? Quando o menos ruim for ficar internado, a gente indica a internação. Quando a internação for ruim e for menos ruim ela ficar em casa, eventualmente você pode até pensar nisso, que é chamado de internação domiciliar. A pessoa fica em casa, não pode sair, tem que ficar em casa sob vigilância, mas pode ser até melhor do que ela ficar no hospital, se isso for possível, né, com a estrutura familiar. Doutora, a gente já trouxe vários dados importantes, relevantes para essa conversa. Agora há pouco falamos de São Paulo e eu encontrei aqui também notícias recentes sobre o aumento de internações no Distrito Federal. Por lá, as internações por transtornos de ansiedade generalizada aumentaram também, de 5 em 2019 para 34 em 2023. Internações por transtorno ansioso e depressivo também triplicaram na região, de 15 em 2020 para 45 em 2023. São informações agora que a gente está olhando mais especificamente para o Distrito Federal. Você estava explicando, doutor, mais cedo aqui no programa sobre as internações voluntárias e involuntárias. É possível que o paciente mude de ideia no meio do caminho e uma internação que era involuntária se torne voluntária? Isso é frequente? Isso costuma acontecer? Isso não é nem um pouco raro, viu, Rô? Porque vamos lembrar, né? Retomar para o ouvinte que está chegando agora, ou que não lembra do primeiro bloco, a internação involuntária é aquela com a qual o paciente não consente, ele não assina explicitamente que concorda. Pode ser contrário, mas se ele não assina que ele concordou, essa internação é involuntária. A voluntária é quando o paciente assina, então, o papel que aceita, está de acordo com aquela internação. Elas podem mudar de aspecto no meio do caminho. O paciente pode ter assinado voluntariamente a sua internação, falar, olha, eu aceito, entendi a importância e aceito a internação. E no meio do caminho, depois de um dia de internação, ele fala, putz, eu quero ir embora. Se ele tem o discernimento preservado, se ele é capaz de decidir, de conhecer, entender os próprios riscos, ele pode ir embora. É uma internação voluntária, ele não está incapaz de compreender. Agora, se por algum acaso a equipe entende que tem um risco que o paciente não está capaz de compreender aquele risco, ela pode também se tornar involuntária, porque aí o paciente não está mais aceitando uma internação, mas não tem condições de consentir com ela, aí ela também precisa ser comunicada ao Ministério Público. O contrário também pode acontecer. Então, o paciente, e não é infrequente que aconteça, porque o paciente interna involuntariamente, ele está num quadro muito agudo, ele está ali
achando que estão perseguindo ele, que a equipe médica está tentando envenenar, que a família está de complô com os médicos, os enfermeiros, então ele não quer ficar naquele lugar porque acha que vai ser maltratado, envenenado, morto, e aí ele é internado contra a vontade, ele não quer ficar ali. Só que ele é medicado, esse quadro psicótico melhora, ele começa a entender que não estão de complô contra ele, tentando envenená-lo, percebe a importância do tratamento e passa a aceitar a internação. Aí essa internação pode se tornar voluntária. Então, essa mudança de um regime para o outro não é rara, pode acontecer. Agora, se a gente for pensar na internação compulsória, aí não entra tanto nesta dança, né? Porque ela foi determinada pelo juiz e aí isso não dá para desdeterminar, né? Então é o juiz que determinou a internação. Ela é uma internação compulsória por si só. A não ser que aí a equipe dê alta, o juiz diga, então tá bom, não precisa mais ficar internado, e aí a pessoa se interne novamente, aí é uma nova internação e a gente vai ver se ela é voluntária, involuntária ou compulsória. E esse aumento que a gente citou, doutor, abrindo aqui o terceiro bloco, de internações no Distrito Federal por transtornos de ansiedade generalizada, chamou minha atenção, mas quando a gente fala em internações por ansiedade, a gente está falando de quadros muito mais graves do que esses de ansiedade que a gente costuma ver ou comentar no dia a dia, né, doutor? Pois é, e é bem raro, viu, a gente pensar num quadro ansioso, levando a pessoa à necessidade de internação, porque a ansiedade, normalmente, os quadros mais comuns, são caracterizados por esse desconforto, esse medo, apreensão, que a pessoa não consegue relaxar, ela fica tensa, ou ela tem crises de pânico, ou na ansiedade generalizada ela está o tempo todo tensa, e isso raramente vai levar a pessoa a se tornar um risco para si mesma ou para os outros, ou levá-la a uma perda de controle. Não é raro, no entanto, que a pessoa com ansiedade generalizada tenha comorbidades. Eventualmente, outros transtornos estão associados, e aí talvez possam levar a quadros mais agudos, mais intensos, e a pessoa acaba ficando internada. Vamos pensar num quadro bem possível. A pessoa com ansiedade generalizada, ela é o tempo todo tensa, ela descobre que quando ela bebe, ela relaxa um pouco, e ela começa a desenvolver uma dependência alcoólica secundária, por conta da ansiedade generalizada. Em algum momento ela exagera, ela tem uma intoxicação, ela acaba ficando internada pela intoxicação, mas vai constar também no motivo de internação, eventualmente, a ansiedade generalizada. Isso é uma possibilidade. Mas a gente sempre também tem o viés, né, de as coisas estarem sendo mais notificadas. Então, não necessariamente estar acontecendo um aumento na sua ocorrência, mas está sendo mais notificado, ou também, quando surgem novos serviços, abrem novas vagas, existe uma demanda reprimida tão grande que aumenta a internação, não porque aumentou o número de pessoas doentes, mas porque tinha gente precisando de internação que não estava sendo internada, estava lá causando na sociedade, estava dando problema para a família, não estava conseguindo se tratar, não aderia ao tratamento e, eventualmente, consegue se tratar quando abrem vagas. Aí dá a impressão que aumentou o número de absolutos de doentes, mas não é isso, né? É porque aumentou a disponibilidade para uma demanda reprimida que já existia. Tenho certeza, doutor, que os ouvintes ficaram com dúvidas em relação a onde buscar esse tipo de tratamento e esse tipo de internação. O SUS tem redes importantes de referência em internação psiquiátrica. Dá para a gente falar como buscar esse tipo de informação em grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, onde, né, como o doutor Daniel está por aqui, pode falar melhor, mas onde as pessoas buscam esse tipo de informação, doutor? A gente até alguém perguntou, né? É a busca dos ouvintes sobre se o plano pode ser internado pelo plano de saúde, se tem no SUS. Então vamos lá, saúde. Espera aí, doutor, que travou Então muito vamos lá, os agora. planos de saúde cobrem as internações psiquiátricas, você precisa ver qual é a clínica que está referenciada ali no plano de saúde. De forma geral, tem algumas clínicas, dependendo do tipo de plano, enfim. E o SUS também tem hospitais em que há internação psiquiátrica. Cada vez menos tem hospitais psiquiátricos por si só, mas ainda existem leitos para internação psiquiátrica em hospitais gerais. O Brasil tem até uma questão por conta da forma como a lei foi implementada,
de um número inadequado de leitos. Isso é um tema excelente para um próximo programa, né? A, a disponibilidade de serviços de saúde para os pacientes na psiquiatria no Brasil. Fica aqui a dica e a sugestão para um novo Humanamente, Rô. Mas a gente só precisa entender o seguinte: a internação psiquiátrica ela é um nível de serviço primário. Então, o que significa isso? O nível primário, o nível das UBSs, do atendimento inicial em saúde, ele não tem uma complexidade tão grande. Normalmente nem tem um especialista, tem o clínico geral, tem o médico de família, tem os médicos mais generalistas, que é a primeira esfera de cuidados na saúde, inclusive na saúde mental. Muito quadro de depressão, de ansiedade, acaba sendo tratado nessa esfera e está tudo certo. Aí, nessa esfera, o paciente pode ser referenciado para o nível secundário, um nível de maior complexidade, aí que vai para um especialista, eventualmente vai para um CAPS, um centro de atenção psicossocial, em que ele pode ir algumas vezes por semana, eventualmente até tem CAPS que a pessoa pode passar uma noite, breves internações, mas em alguns casos é preciso uma internação mesmo, né? O paciente teve um quadro agudo. Isso pode, às vezes, dar internada via pronto-socorro, vamos supor alguém que pulou de uma ponte, né? E aí quebrou a perna e acabou sendo internado, se machucou, acabou sendo internado, trata ali da perna, trata do machucado e vai para uma internação psiquiátrica, aí não passa, né, na atenção primária, vai direto para a internação, ou ela pode ser referenciada de um CAPS, então encaminhada para uma internação psiquiátrica. Então existem esses aparelhos de saúde, sim, na rede pública. Claro que a gente sabe como é que funciona, nem sempre tem vaga, nem sempre é rápido, nem sempre é automaticamente disponível, mas existem esses recursos e fica já o convite para para nós produzirmos mais um programa sobre o tema, esmiuçando as possibilidades, os caminhos dos tratamentos em todos os níveis, desde ambulatorial até passando pelos CAPs e as internações, como que isso está no nosso cenário nacional, né? Doutor Daniel Barros, encerrando mais um programa Humanamente Juntos, hoje tratando sobre internação psiquiátrica. Os ouvintes podem procurar no site da Band News FM, o programa na íntegra, também pelo YouTube da rádio ou ainda na versão em podcast nos principais tocadores. Doutor, bom fim de semana, boa semana para você. Voltamos a nos encontrar na semana que vem. Até semana que vem, Ru. Tchau.